Boa noite a todos. Boa noite. Dou as boas-vindas, então, a todos os irmãos presentes, de forma online, nessa noite fria. Porém, como diz o nosso querido presidente Éder, com os corações sempre aquecidos. E nesse dia de hoje, no conforto dos nossos lares, né? Venho, então, trazer alguns recados da nossa Casa Espírita, dizer que continuamos com os nossos atendimentos fraternos e eles são feitos sob agendamento através do e-mail e são sempre feitos às 19 horas. Também continuamos, né, com a nossa live, nossas palestras, nossas doutrinárias, toda quinta-feira às 20 horas, aqui na nossa fanpage. E também os nossos estudos, que continuam no sábado, às 9 horas da manhã, através da plataforma do Meet e JIT. Também temos os estudos da segunda-feira, às 19 horas, que é o estudo do Consolador, e depois temos o estudo da doutrina espírita, às 20 horas. Então, dou as boas-vindas à nossa querida irmã Sheila, trabalhadora da nossa casa, que hoje vem nos presentear com uma palestra que o tema vai ser Semear Corações. Antes, então, da nossa irmã fazer a sua fala, eu chamo o nosso querido irmão Johnny para a nossa prece inicial. Olha o microfone, está liberado. Amadas irmãs, amados irmãos, ao acendermos os nossos pensamentos ao alto, agradeçamos a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre e amigo, e à espiritualidade superior, pelo privilégio de comungarmos desses momentos enriquecedores sob a égide do Espiritismo. Estamos convictos, irmãos, que a luz divina norteará os nossos passos e será a fonte inspiradora das palavras da nossa querida Sheila nessa noite. E que nós, como pequeninas sementes, possamos, através das tarefas altruísticas que executamos, da nossa dedicação, da nossa união fraterna, do estudo da doutrina e da orientação do Evangelho de Jesus, crescermos juntos, ampliarmos os nossos conhecimentos, unirmos os corações e alargarmos os nossos horizontes. E que um dia tenhamos a possibilidade de emergirmos ao mundo, trazendo impresso dentro de nós apenas o desejo de servir. E como árvores generosas e amigas, espalharemos em nosso entorno a sombra acolhedora, perfumes e cores, para fazermos as pessoas mais felizes. E que tenhamos, irmãos, uma fé robusta no Criador, porque Ele conta conosco na construção do seu reino, e que possamos ser mensageiros do seu amor. Que assim seja. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, internautas, muitos amigos queridos,
que eu já percebo sua presença, que todos também possam, nesse momento, receber um abraço afetivo do Centro de Educação Espírita Boa Nova, que nesse momento eu transmito com muita fraternidade, na certeza de que encontramos aqui irmãos de jornada e que faremos, então, o possível para essa noite nós trazermos algumas reflexões. Então, a mim foi dado a tarefa de abordar, a partir, ou inspirada, né, pela parábola do semeador, o tema de reflexão ou de aprendizado, de ensinação, né, de como podemos semear os nossos corações. Como que cada um de nós pode pegar a semente maravilhosa que recebemos do Cristo, que se chama Evangelho, que se chama amor, e efetivamente plantarmos em nosso coração para que frutifique, para que realmente possamos fazer da nossa existência não só como um corpo físico, mas sim como espíritos imortais, que habitamos este corpo físico que nos foi emprestado e que com ele estamos atravessando alguns anos aqui na Terra, aqui no planeta Terra, mas que, sem dúvida, em outras oportunidades já habitamos outros corpos e certamente desejamos que muitas outras possibilidades encarnatórias se seguirão. Então, para que elas possam, ao longo das nossas possibilidades, né, encarnatórias, ir paulatinamente frutificando, edificando o reino de Deus em nossos corações. E nós estamos num momento muito delicado, um momento em que nós somos chamados, né, a permanecer cada vez mais dentro dos nossos lares, junto às nossas famílias, especialmente aqueles que têm a possibilidade de ficar mais dentro do âmbito doméstico, que assim eu faço, de modo que nós temos essa oportunidade, eu diria assim, de também revisitarmos aquilo que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos desta existência. E nós temos verificado, né, muitas famílias se consolidando, unindo-se, apertando, né, os seus laços afetivos com essa convivência compulsória, intensiva e, de certa forma, está sendo também extensiva, bem mais do que a gente talvez imaginasse lá no início da pandemia. Mas ela tem frutificado, ela tem nos possibilitado algumas questões muito interessantes, né? Um colega nosso, recentemente, casado há 40 anos, né, com filhos já adultos, morando fora, alguns deles, se percebeu, né, ou se viu tendo que ficar mais horas do dia com a sua esposa. E qual é a surpresa, porque ele, afinal de contas, se expressou de forma surpreso, né? Ele percebeu que a sua esposa era uma pessoa inteligente, interessante, agradável, como há 40 anos atrás, quando ele decidiu casar-se com ela. Então, vejam, né, que está sendo uma oportunidade de poder apertar esses laços, revisar e intensificar, muitas vezes, o compromisso que nós estabelecemos. Ao mesmo tempo, né, a gente também vê muitas famílias que estão se dissolvendo, né, às vezes se desagregando, separando-se, mas que a gente precisa entender, muitas vezes, também, que é uma manifestação de algo que já vinha sendo previsto. Mas, por outro lado, postergado pela acomodação, pelos afazeres mundanos, e que a gente, muitas vezes, como tantos outros problemas que temos na vida, vamos empurrando com a barriga, no velho ditado, né, e deixando para depois. Mas o convite é esse, talvez, da pandemia, né, que nós possamos ocupar mais tempo com aquilo que realmente importa, que é a nossa vida, não só a nossa vida física, material, mas também a nossa vida espiritual, nossa saúde, em detrimento do que ele corre, que muitas vezes estamos imersos.
E a Luiz Elias dizia, né, de que, embora talvez a pandemia seja um grande enigma, na verdade, no decorrer, né, desta pandemia, nós temos que reconhecer que pode estar sendo um convite à nossa obediência, à nossa disciplina, para que nós possamos também sobreviver e superar tudo isso que a gente está vivendo. E é interessante porque lá na mensagem da obra Vinha de Luz, uma psicografia de Chico Xavier, na mensagem no campo, Emmanuel vai dizer que a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileção pessoal por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Então, se ele está nos alertando que nós não podemos demonstrar escolhas, predileções pessoais para a tarefa, para o trabalho, isso quer dizer que a gente precisa obedecer e disciplinar-se dentro daquilo que o Cristo nos ensinou. E a gente precisa se perguntar, será que eu estou me posicionando como um filho, uma filha dileto, disposto efetivamente ao trabalho de renovação, de evolução? Ou fico numa postura de reclamação, por mais conforto, por mais facilidades, escolhendo trabalhos, isso eu quero, isso é muito sofrimento, é muito difícil. Será que a gente está realmente tomando uma posição, né, ativa nesse processo todo, ou ficamos sempre nessa lógica, né, reclamante, como crianças birrentas, muitas vezes? E essa, no meu ponto de vista, é uma convocação muito evidente de que nós temos muito trabalho, e o Cristo nos requisita. Entre as muitas requisições, estão lá, na parábola do semeador, no Evangelho, eu utilizei como base o Evangelho de Mateus, dos versículos 13 ao, capítulo 13, perdão, versículos 3 ao 9, e lá tem um convite muito interessante, que é para que nós possamos laborar, possamos trabalhar na semeadura. Semeadura, ou sementes, que recebemos, como eu disse, das mãos dativosas, amorosas do Cristo, pessoalmente, na sua existência aí, há 2000 anos atrás. E nós estamos, nesta parábola, vimos claramente que estamos sendo convocados a lançar a semente. E Jesus vai dizer, eis que o semeador saiu a semear. Quando ele diz, eis que o semeador, ele nos convoca a pensar que a tarefa, ela não pode ser terceirizada. Cabe a cada um de nós realizá-las. Porque, afinal de contas, eu preciso sair, preciso me movimentar, deslocar muitas vezes do meu conforto e sair a semear. Então, se eu saio a semear, e dependendo do que eu vou semear, né, a gente sempre tem que lembrar que a semeadura é opcional, é uma escolha que a gente faz. Mas a colheita é obrigatória. E meu pai sempre diz, né, alertando das dificuldades da vida que a gente mesmo angaria para nós, na nossa existência, ele diz que quem planta vento pode colher vendaval. Mas quem plantar a semente do Cristo sempre colherá o amor. Então, essa parábola, ela nos chama a atenção para muitas possibilidades de utilização da semente, da qual certamente nós já fizemos em outras existências e teimamos em fazê-la novamente. Então, se nós pensarmos, né, tudo vai depender da nossa atitude, da nossa ação, para que a gente utilize essas sementes. Então, tal como, né, o agricultor, nós temos que ter muito cuidado e muito zelo, porque é todo um processo de semeadura. Se eu me descuido e a semente é lançada à beira do caminho, ela se perde. Se lançada no pedregulho, por não ter raízes mais fortes, ela pode queimar ao sol. Se ela é lançada no espinheiro, é sufocada pela primeira dificuldade, pelo primeiro raio de sol mais forte. E somente aquela lançada em terra boa é que frutificará. Então vejam que é um convite dirigido a todos nós, espíritos abertos ao aprendizado.
E claro, como eu já fiz a referência, nós como espíritos imortais, que temos desta existência, muitas outras existências pregressas, que são solidárias a que estamos vivendo. Mas para a gente preparar a terra e para a semeadura, de fato, tornar-se boa, de modo a frutificar, como nos relata a parábola, é preciso que a gente possa se esforçar, trabalhar fortemente, num primeiro momento, olhando para aquela terra, propondo um diagnóstico, vendo o que ela precisa receber para a sua possibilidade de frutificar. Provavelmente, todos vocês, ou alguns de vocês, já plantaram até mesmo uma flor no vaso, fizeram uma pequena horta, e mesmo em pequenos espaços, nós precisamos fazer esse diagnóstico, corrigir esta terra. Se o solo é muito pobre, a gente precisa adubá-lo. Se ele é muito duro, é preciso revolver, mexer nele. Se ele é lamacento, a gente drena, tira, né, aquela água em excesso. E se seco, irriga-se, e assim por diante. E é interessante, porque essa metáfora, ela se encontra também na passagem, ou na mensagem ditada pelo Espírito de Emmanuel, Chico Xavier. A mensagem intitulada Na Terra do Coração está lá na obra Reconforto, para quem se interessar. E lá Emmanuel diz que lembremos-nos de que o solo do coração, de algum modo, é semelhante à terra comum. Então, ele nos avaliza aqui a pensar e fazer esta metáfora, né, e essa transição, para olharmos para o solo do nosso coração. Então, as sementes da qual estaremos falando hoje à noite serão plantadas no nosso coração. E aí eu preciso pensar, bom, o que eu preciso fazer para o meu solo interior frutificar com as sementes boas que o Cristo nos deu? Eu posso precisar estar qualificando o meu processo de adubação, ou seja, né, um convívio familiar mais amoroso, mais harmonioso, ter bons sentimentos, bons pensamentos, paz na consciência. Pode ser que eu também preciso afofar esta terra, aerar esta terra, modificando meus sentimentos, livrando-me de mágoas, de coisas que eu carrego, às vezes, milenarmente, e que me atrapalham nesta, e já me atrapalharam em outras experiências. E assim por diante. E nessa mesma mensagem, lá da obra Reconforto, que eu já chamei a atenção, Na Terra do Coração, na sequência, Emmanuel diz que, para que o lavrador possa controlar a própria tarefa, efetua primeiramente as contas imprescindíveis para que possa, então, proceder à condição de levar a semente. E o que seriam as contas imprescindíveis para nós, para o nosso coração? Sugiro que seja a contabilidade da nossa semeadura. O que a gente tem feito, né, das nossas sementes? Muitas vezes a gente opta pela semeadura à beira do caminho. Muitas vezes eu tenho um coração que anda à distância, à margem do caminho que o Cristo nos ensinou e nos preparou para que estejamos aptos de seguir no caminho reto, na porta estreita. E nesse sentido, a gente pode imaginar que estar à margem do caminho identifica-se com momentos em que a gente vive de profundo desequilíbrio. Então, quando eu estou fora do caminho, fora desse trilho, eu estou desequilibrado. E tudo aquilo que pende à escassez ou exagero é um desequilíbrio. Quando, por exemplo, eu não quero me expor a nada do mundo, né? Evito televisão, não leio jornal, não discuto com ninguém, não converso, não me interajo, né, com as questões que são também importantes e são do mundo, apesar de que às vezes nos agridem, e eu estou me colocando à margem e me esvaindo, né? Não me expondo à vida comum. E a vida comum, ela justamente é este cotidiano, de múltiplas expressões de pessoas diversas. Então,
muitas vezes nos achamos à margem do mundo, fora, né, da realidade. Mas também, às vezes, temos manifestações de aflição exagerada, ou seja, um exagero, né, de preocupações, de dores, de sofrimentos, e esse exagero pode, muitas vezes, embaçar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que nos leva, às vezes, a um colapso emocional e até mesmo um processo de adoecimento fisiológico, né, que se manifesta no nosso corpo, mas também na nossa mente. Então, nós geramos um desequilíbrio porque nós nos preocupamos demasiadamente pelo que virá. E esquecemos, muitas vezes, de confiar em Deus e Jesus. Talvez vocês estejam pensando, bom, mas a Sheila está falando de aflição. E aí a gente lembra lá da passagem, né, do Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos. Mas Emmanuel assevera que quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava a espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina, o exagero, mas sim daqueles que dominam e transformam-se em veículos da manifestação da vontade de Deus. Ou seja, não podemos esquecer, e para estar no caminho, de que a providência divina nunca nos falta. Sempre haverá um passo à frente amparado pelo Cristo. Então, se eu não me equilibro, muitas vezes eu vou levando pessoas da minha volta, vou levando familiares, vou levando amigos, crio um ambiente de completo desequilíbrio em toda a minha família, em todos os lugares que eu passo. Daqui a pouco eu vejo meus filhos desequilibrados, meus pais desequilibrados, por algo que eu preciso entender que eu estou semeando à margem do caminho. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o momento atual gera algo que a gente tem ouvido na mídia, que é a grenalização dos sentimentos, né? São as fake news, as postagens agressivas, muitas vezes, né, a pessoa fala o que quer, fala o que acha, sem medir as consequências, como fruto desse desequilíbrio. Mas eu também posso encontrar no meu coração um solo pedregoso. O que seria um solo pedregoso, né? Um coração pedregoso? É um coração duro, com muitas cristalizações de sentimento. E que muitas vezes fica escondido atrás daquela postura racionalista, calculista, nada me abala, tá tudo certo, né? Tudo que eu tenho é o meu necessário. Eu não vou me abalar com nada. Para mim está tudo bem, a minha família vai bem, então nada do que vem de fora me abala. E aí a gente pode pensar, bom, talvez seja um coração muito pouco mexido, afofado, airado, capaz de expressar misericórdia, ou seja, se comover, se compadecer com as misérias dos outros. E é tão interessante, porque se nós pensarmos, né, essa característica, ela pode estar em nós. Talvez em maior ou menor grau, mas ela está em nós. Por que disso? Porque nós já tivemos muitas experiências. E essas inúmeras experiências, vamos dizer que sejam personagens. Como que personagens, papéis que fomos assumindo, né? E fomos nos forjando à custa, muitas vezes, de teimosia e também de conveniência, né? De ir pelo caminho mais fácil. E aí a gente assume uma postura que é de pedra mesmo. E tem o ditado, né, que vocês devem conhecer, que às vezes é mais fácil ser pedra do que vidraça. Então, é mais fácil ferir, atacar, do que assumir as dificuldades e enfrentar percursos dolorosos, que incluem, inclusive, remover estas pedras ou ressignificá-las. Entender que essas cristalizações de sentimento, essas dores, muitas vezes, ressentimentos que nós temos, estão ali e precisam ser removidos ou ressignificados. Então, a Luiz Elias, ao trazer essa metáfora, né, de como se fôssemos um grande elenco de novela, ele vai dizer que toda novela tem um diretor. Nesse caso, o diretor somos nós,
porque nos é dada a oportunidade da escolha e o livre-arbítrio. Portanto, somos diretores da nossa existência e cabe a nós escolher qual é o papel que eu vou assumir nesta existência. E aí eu preciso entender se eu estou buscando os prazeres efêmeros, transitórios dessa vida, num solo raso, onde as raízes não se aprofundam, ou se nós vamos, de fato, verdadeiramente, manter a planta na existência sobre as raízes do Cristo, ressignificando, como eu disse, essas pedras que foram acumulando-se muitas vezes no meu solo interior, no meu coração. E para isso é tão interessante, né, que muitas vezes um familiar, um amigo, pode vir e nos auxiliar, às vezes até ferindo, mas ele pode nos auxiliar a quebrar em nós o egoísmo, a nossa excentricidade, o nosso orgulho, que são, né, as pedras que permanecem no nosso coração. Mas eu também posso fazer a semeadura num coração que ainda se coloca de forma bastante espinhosa. O que é um coração espinhoso, né? O coração espinhoso, como já diz o nome, né, é aquele que está sempre pronto, né, para muitas vezes ferir os outros. E por que as pessoas adotam, às vezes, uma postura de um coração espinhoso? Porque, na verdade, revelam condutas de muito ressentimento, de melindre, de injustiça. E, às vezes, a gente passa uma existência inteira de queixume, de reclamação, um ressentimento, uma mágoa que não passa. E aí, esta mágoa, esse ressentimento vai nos sufocando, vai pesando, nos puxando, muitas vezes, para baixo. E é tão interessante, né? Eu tenho um exemplo muito bonito de uma colega de trabalho também, que me autorizou fazer esse relato, esse breve relato, e ela recentemente trouxe uma história de vida que eu particularmente desconhecia, né? A gente tem uma relação, às vezes, mais de trabalho, não conhece a vida pessoal, né? Que é também um equívoco, muitas vezes. E ela fez uma pergunta para mim com relação à sua mãe. Ela estava dando um apoio para sua mãe, mas ela relatou que essa mãe, ela abandonou ela e a sua irmã quando elas eram muito jovenzinhas, pequenas, né, crianças, e por relacionar-se com um outro, né, rapaz, à época, acabou saindo de casa e deixou as duas pequenas com o pai. E aí, o caminho, né, andou, ela estava com esse outro companheiro, mas acabou, né, engravidando de um terceiro. E aí, ao final dessa trajetória, ela foi abandonada por esses dois companheiros. Os anos se passaram, muitos anos se passaram, ela hoje já é adulta, e ela, então, se vê numa situação em que a mãe entra em contato, depois de muito tempo, entra em contato com ela e pede ajuda dela e da irmã. Hoje essa mãe carrega consigo um filho de 9 anos, mora numa peça emprestada e encontra-se adoecida. E ela pergunta a mim, será que eu estou certa em atendê-la? Para mim, é a maior lição de superação do ressentimento. Porque ela poderia assumir uma postura de magoada. E aqui eu não estou nem falando do honrar pai e mãe. Mas ela poderia assumir uma postura de mágoa, de ressentimento, de abandono, que impediria ela de fazer esse movimento de auxiliar, de visitá-la, de ampará-la materialmente, de poder demonstrar que ela passou por esta dor. E ela está melhor, ela está mais fortalecida. E certamente essa mãe também está aprendendo muitas coisas. Então, Emmanuel vai dizer lá no Caminho Espírita, numa psicografia de Chico Xavier, que o ressentimento não é somente um peso morto. Vejam só, ressentimento é um peso morto, ele já está dizendo aqui. Mas é chumbo em nossa prece, compelindo-a a descer anulada nas sombras da frustração. Então, até a nossa prece, né, torna-se algo pesado, impossível de subir, quando, na verdade, a gente sabe que uma prece é feita para subir as esferas superiores.
E quando eu estou ressentida, eu acabo fazendo com que ela desça. Então, Emmanuel ainda alerta que é o tóxico que envenena a membrana gástrica, provocando moléstia de abordagem difícil. Quem não tem aí uma gastrite, né, uma queimação, às vezes na garganta, né, problemas gástricos, intestinais. Talvez aí a gente esteja carregando dentro do nosso coração muito ressentimento. E aí a gente precisa superar esse ressentimento, né? Porque nós estaremos arrastando muitas vezes dores desnecessárias. E aí se transformam realmente em espinhos que nos sufocam a fazer o movimento da mudança. Então, a partir desses 3 elementos principais onde, né, Jesus refere que nós não estamos conseguindo ter uma boa semeadura, nós já fizemos, digamos assim, o inventário ou as contas imprescindíveis, nas palavras de Emmanuel, né, para a gente tentar entender onde que a gente se encontra. E se eu consigo analisar as minhas dificuldades, eu também passo a ter mais facilidade para compreender as dificuldades dos outros à minha volta. Então, ao passo que eu olho para os meus defeitos, olho para o solo do meu coração e vejo aquelas questões que eu preciso melhorar, que eu preciso superar, que eu preciso erradicar, e começo a agir com empatia. E por que da empatia, né? Qual é a importância da empatia? A empatia é conseguir olhar para o outro e ver nele que suas dificuldades não são dificuldades banais, tolas, mas que muitas vezes, para nós, é algo simples da pessoa mudar. Mas como nós também temos coisas que parecem, às vezes, simples de mudar e não são. Então, eu passo a entender esses familiares que estão agora conosco e que precisam mudar a sua conduta, precisam mudar o seu jeito, às vezes, de agir, na medida em que eu entendo que eu também tenho contas imprescindíveis a prestar, a fazer com relação a mim mesmo. E, na medida em que eu desenvolvo essa empatia, o que eu tenho como pano de fundo? A possibilidade de atingir o objetivo da fraternidade universal. E isso é tão interessante, né? Porque a fraternidade universal é o quê? É reconhecer a todos como irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amarmos a todos os nossos irmãos, como a nós mesmos. Mas que a gente tenha esse esforço. E o que a fraternidade universal também nos apregoa, né? De que é muito difícil nós vivermos uma união, vivermos em harmonia, vivermos em família, vivermos num processo de afeto que nos dá base, nos dá experiência para depois amar toda a humanidade. Então, se, né, como eu trouxe o exemplo anterior, essa pessoa não tivesse amado a sua mãe, tivesse ficado no peso do ressentimento, ela não estaria tendo a oportunidade de ensaiar a fraternidade universal. E é isso que talvez a gente precise também fazer nesse momento de pandemia, é exercer essa fraternidade com os nossos mais próximos, nossos filhos, nossos pais, nossos companheiros, nossas esposas, esposos, né, para que a gente possa fazer essa liga. E para isso eu trago um exemplo de uma lenda que eu aprendi com o senhor Éder e a senhora Lucy, que particularmente eu achei muito oportuna para esse estudo dessa noite, em que esta lenda consta de uma tribo bastante distante, né? E que quando os jovens chegavam à idade de se casar, eles precisavam passar por um ritual no qual aquele que trouxesse o tronco mais grosso e mais pesado poderia escolher a esposa, né, ou a moça que iria desposar. Então, era como que uma disputa, né, entre os jovens. Eles sairiam, teriam um tempo, 1, 2 dias, e buscariam, né, esse tronco grosso e pesado. Então, uma certa vez, 3 jovens saíram a essa jornada, né, em disputa do tronco mais grosso e mais pesado. Passados 2, 3 dias, esses rapazes chegam, retornam à tribo, né,
E o ancião foi chamado a fazer o julgamento, então, de qual, né, estava à frente. Então, esse ancião vai calmamente até a árvore e quebra um galho desta árvore. E diz: eu valorizo o esforço de cada um de vocês. Contudo, mais vitorioso é aquele que conseguirá unir novamente este pequeno galho a uma árvore frondosa. Com isso, ele quis dar uma lição para todos nós, que não importa somente ou principalmente a força física, mas sim a capacidade de agregarmos, recriarmos, nos unirmos. E com isso a gente precisa olhar para o movimento que a gente faz. Será que a gente está conseguindo, de fato, partir para a fraternidade universal, onde a gente une-se, agrega-se? E lembramos, ninguém exige que nós imediatamente assumimos um paradigma de amor que o mestre nos legou, mas que cada um de nós pode ser compreensivo e gentil dentro da sua própria casa. Nos diz Emmanuel, lá na mensagem Diante da Perfeição. Então vejam, né, que ao insistir muitas vezes em eu me posicionar com verdades particulares, aí lembro daquela personagem lá da Zorra Total, né, eu só falo quando eu tenho certeza. Eu quero muitas vezes impor a minha verdade a qualquer custo. E toda vez que eu faço isso, com os meus companheiros mais próximos, com a minha família, com meu marido, minha esposa, meus filhos, eu os afasto. Eu não consigo colocar esse galho unido à árvore frondosa. E quando a gente está enveredando para estes caminhos, né, criando muitas vezes desunião, separação, tristezas, distanciamentos, Deus, na sua magnificência, né, na sua imensa bondade, Ele manda para nós os defensivos e o arado. Os defensivos contra a incursão de agentes daninhos. Continua naquela mensagem de Emmanuel, lá do livro Reconforto. Esses defensivos, eles podem materializar-se como filtros de amor. O que seriam filtros de amor? Né? A gente, às vezes, está vivendo aquela vida louca, né? Trabalhando muito, ocupando-se com a vida material, com o coração, muitas vezes, duro, endurecido, espinhoso. E aí vem o defensivo. O defensivo pode manifestar-se como, por exemplo, uma gestação inesperada, um novo amor. Também pode aparecer como um netinho, né? E tem uma história do avô que era alcoolista e não se reconhecia como tal. E quando ele se vê na condição de futuro avô, e aí a filha, né, o conclama para que ele exercite aquele papel de avô, ele vai se tratar, para de beber, para que possa, né, revisar os seus sentimentos. Então, é como que filtros de amor que chegam às nossas vidas e que modificam a nossa situação. Mas, ainda assim, se nos mantemos mais resistentes, às vezes não aceitamos esses defensivos, porque cada vez que a doença é mais grave, mais arraigado, um remédio é mais amargo, que nem dizia o Dr. Bezerra de Menezes, né? Às vezes precisa ser um remédio mais amargo. Chega, então, a pressão do arado, para que a boa semente encontre o berço amigo, ou seja, haja uma terra, né, airada. E esse arado é aquilo que nos corta. Quem conhece um pouquinho da agricultura sabe que um arado corta a terra. Então, são as doenças, muitas vezes, os reveses, sejam eles financeiros ou os reveses afetivos, as separações, os desencargos inesperados, que muitas vezes vem como um chamado mais forte, mais enérgico de Deus. E se a nossa tarefa é semear em terra boa, para uma colheita farta, nós precisamos estar atento a esses defensivos e esse arado, que muitas vezes nos chega à nossa vida, para que a gente possa potencializar esta terra. E assim, nós vamos ter condições de frutificar, edificar essa semente por meio de uma planta vigorosa, que vai frutificar, e vamos então enchendo o nosso celeiro divino. E esse celeiro divino vai ter potência de alimentar muitos, a começar pelos nossos familiares, a começar pelos nossos filhos,
pelos compromissos que estabelecemos antes mesmo de encarnarmos. A gente já tinha esse compromisso com eles. Então, se eu tenho essa plantação farta, também acontece de nós encontrarmos lá, junto, lado a lado, a esse trigo, a semente do trigo, né? Trazendo a parábola do joio e do trigo, o crescimento do joio. E aí entra também a nossa tarefa de ir separando, porque, na verdade, por mais que nós façamos ter todos esses movimentos que eu comentei até agora, muitas vezes é difícil. Por quê? Porque nós vamos ter muitos inimigos dentro de nós mesmos, lembrando dos personagens que nós temos e carregamos há milênios. Então, muitas vezes, esses inimigos se exasperam, ganham força, e aí nós precisamos separá-los, porque dentro do celeiro só vai boas sementes. O celeiro divino é a bagagem espiritual que nós vamos ter condições de carregar no momento da prestação de contas, no momento do nosso desencarne. Então, toda a condição, todas as boas sementes que eu agregar, melhor será a minha recepção e a minha percepção da pátria espiritual. Porque eu não vou estar, muitas vezes, tão atrapalhado com tantas dificuldades que eu fui arrumando para mim nessa existência. E muitas vezes a gente se pergunta, mas por que, né, é permitido pela espiritualidade, por Deus, que o joio cresça lado a lado com o trigo? E aí entra algo muito interessante. É para que nós tenhamos o protagonismo de separá-lo. De novo, né? A gente precisa entender que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer todas essas escolhas, por mais, às vezes, embaralhados, embaçados, encrencados que estejamos. Mas nós temos o livre-arbítrio. E nos é dada essa oportunidade de separar o joio do trigo. Claro que nunca será de forma isolada. Nós sempre temos uma legião de amigos espirituais que ficam torcendo para nós. Eles estão lá, ficaram na erraticidade para que a gente pudesse vir e ter sucesso nessa existência. Ter sucesso nós, como espíritos imortais, mas também a todos aqueles que foram confiados a nós, como, por exemplo, os filhos. Nós temos esse compromisso de apoiá-los e também ensiná-los a separar o joio do trigo durante a sua existência. E quantos pais, né, acabam se furtando, não ensinam, né, esse processo. E nós mesmos, quantos chamados nós recebemos? Só nos últimos 50 anos, né? Quantos puxões de orelha a gente tem recebido do mundo espiritual? Nos nossos cotidianos, por meio dos nossos sonhos, das nossas intuições, nós somos sempre amparados para que a gente faça as escolhas certas. Separe o joio do trigo. Então, com isso, a gente precisa entender que Jesus não nos pediu o impossível. Ele não exigiu nada além daquilo que nos é possível enquanto existência. E, além do mais, ele adverte, sede perfeitos. Mas ele não diz sede perfeitos nesta encarnação. Mas nós temos que lembrar que nosso tempo é curto. E a nossa condição de encarnados na Terra é muito limitada. Embora nós não saibamos, né? A gente tem a passagem de vinda, mas não sabe a data da passagem de volta. Nós temos um tempo bastante limitado. Mais do que isso, nós estamos numa fase de transição planetária, onde, logo ali à frente, espíritos mais duros, mais empedernidos, violentos, agressivos, não terão mais espaço para reencarnar aqui. Então, nós precisamos, neste momento, agirmos como bons semeadores. Sair para semear de uma forma propositiva. Realmente desejosos de mudar a nossa postura que carregamos milenarmente. E a mensagem termina da parábola onde Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Então,
Nós já estamos sendo, né, teimosos há muitos milênios. Temos que abrir o nosso ouvido, entender melhor essas mensagens. Então, para a gente ir finalizando, né, eu trago uma mensagem do irmão José, que está lá na obra de Chico Xavier também, acabei não registrando aqui, mas é dentro da mensagem do teu trabalho, em que ele justamente chama a atenção que precisamos começar com coisas bem simples, semeando compreensão, alegria, paz, coragem, perdão e amor. Pouquinha coisa, né? Dá para a gente, nessa existência, escolher um deles e focar muito fortemente, né? Eu acho que tá de bom tamanho, né? Então, compreensão, alegria, paz, coragem, perdão e amor. Tudo que a gente precisa, é a receita para que a gente possa ir à frente, né? Como que a gente pode fazer isso? Como é que eu posso semear alegria, paz, coragem, perdão e amor? Com uma prece, um abraço, um sorriso, a começar em casa. Para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, que a gente saiba saudá-los, não esperar uma data específica, mas que a gente possa recebê-los com um abraço, com um beijo, agora está mais limitado, né? Os abraços e beijos, é verdade, mas dentro do ambiente doméstico, e a gente, já que está também bem em voga, né? Que a gente saiba sorrir, inclusive com os olhos, né? Para que a gente demonstre todo esse afeto, toda essa capacidade. Que nós saibamos também semear esta paz e não a discórdia. Mas para isso, nós podemos começar com um ato bastante simples hoje. Diminuir a nossa agressividade nas redes sociais. Pegar mais leve. Porque aquilo nos afeta. Não afeta só o receptor. Também nos afeta. A gente carrega essa nuvem de negatividade, né, conosco. E isso é ruim. Também podemos, né, a partir dos nossos evangelhos no lar, rogar a todos aqueles que muitas vezes nos caluniam, nos criam dificuldades, aqueles que a gente pode nomear aqui, né, como inferiores que ainda somos, de inimigos. E assim nós vamos conseguindo poder construir e encher, né, o nosso celeiro divino de sementes boas. E, oportunamente, irmos galgando degraus para o nosso processo evolutivo. Então, queridos amigos, ficou o convite para que possamos semear no nosso coração e, a partir disso também, semear com os nossos familiares, com os nossos próximos e, quiçá, com a humanidade inteira. E para encerrarmos, já me foi dada a possibilidade também de eu seguir com a prece de encerramento, e para tal, eu escolhi uma mensagem muito linda, na verdade, uma canção que Chico Xavier revelou ser de sua mãe, a sua mãezinha cantava para ele, e que ele, então, demonstrou cantando, né, todo o seu afeto, numa das últimas entrevistas que ele realizou com o também saudoso, né, já desencarnado, Gugu Liberato. Então, vou pedir para os irmãos que nos assistem, que possam, se quiserem, né, fechar os seus olhos físicos, para poder ampliar sua visão espiritual. Não se preocupem, eu não vou cantar, Chico Xavier cantou, mas eu não vou me arriscar. Mas a mensagem, espero que chegue ao coração de todos vocês. Então, diz Chico Xavier: eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis, de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos. Ouvimos de perto serena voz. Ninguém retrocede. De nossos caminhos,
é o Cristo divino chamado por nós. Tenhamos uma excelente noite. Sinto um abraço carinhoso do nosso Jesus amado e do querido Chico Xavier. Uma boa noite. Boa noite, então, Sheila, muito obrigada pelas belas palavras. Acredito que emocionou todos nos seus lares. E gratidão, em nome do Centro de Educação Espírita Boa Nova, agradecemos a presença de todos. Boa noite.